Meus irmãos, eu peço que abram, por favor, o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós leremos apenas um verso, verso 35, é um verso bastante conhecido de todos nós. Nós vamos meditar aqui brevemente sobre esta passagem. Todo o capítulo 4 do Evangelho de João é um capítulo muito denso, de muitas lições preciosas para nós, mas eu quero resumidamente destacar aqui 3 lições que nós podemos extrair da experiência de Jesus com a mulher samaritana. E como ponto de partida, eu peço que os irmãos deem atenção ao que diz o verso 35 do capítulo 4 do Evangelho de João, que diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, que privilégio é poder estar reunido com o teu povo neste lugar. Nós bendizemos o teu nome pela tua fidelidade. Sabemos que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono e que não há ninguém semelhante ao Senhor. Por isso a nossa vida nas tuas mãos está segura e podemos nos sentir assim, seguros, para tomarmos decisões baseados na tua palavra, sabendo que aquele que envia é aquele também que sustenta e recebe. Que o Senhor use a tua palavra nesta noite, pela ação do teu Espírito, para falar a cada um de nós. Nós carecemos ouvir a tua voz, carecemos ser por ti motivados a essa tão importante tarefa que o Senhor confiou exclusivamente ao teu povo, que é a igreja. Assim te pedimos que nos abençoes, segundo as tuas ricas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 4 de João descreve uma caminhada que Jesus está fazendo, uma peregrinação que Jesus está fazendo, da região da Galiléia, norte hoje do estado de Israel, em direção à cidade de Jerusalém. A ida de Jesus foi por um caminho que os judeus faziam, do outro lado do Jordão, para não ter que passar pela terra dos samaritanos. Mas na volta de Jesus para Jerusalém, ele resolve passar pela terra dos samaritanos. Esse caminho, para qualquer judeu, era um caminho marcado por muitas tensões, porque os judeus odiavam os samaritanos, mas também os samaritanos tinham ódio dos judeus. Então eles se evitavam. Mas Jesus, ele ousadamente resolve voltar, passando pela terra dos samaritanos. E era mais ou menos meio-dia, quando Jesus resolve parar numa cidade, num povoado chamado Sicar, e ali ele encontra um poço, onde ele se encosta para descansar. Certamente a caminhada não estava sendo fácil, o sol estava muito quente, ele já estava cansado, então ele resolve parar ali para descansar. Neste momento, os discípulos resolveram sair para buscar uma marmita, hora de almoçar. Então eles saíram em busca de comida. Jesus, pelo próprio texto, aquilo que o texto diz, ficou sozinho. E de repente chega uma mulher samaritana para tirar água do poço de Jacó. Jesus então pediu para aquela mulher tirar água dali e dar para ele. Então ela estranhou, porque um judeu estava falando com uma samaritana. Isso não era comum. Primeiro, por causa do conflito étnico. Segundo, que homem não falava com mulher em lugares públicos. Então a mulher estranhou demais Jesus ter tomado a iniciativa de iniciar um diálogo com ela. Aquela mulher, então, ficou surpresa com tudo aquilo, e Jesus falou para ela, porque ela disse para Jesus: olha, o senhor não tem nada para poder tirar. Jesus havia prometido dar água viva para ela. Ela falou: mas o senhor não tem nada para tirar aqui, só vai tirar água da onde? Que água viva é essa que o senhor pode me dar? E aí Jesus disse: ó, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria água, e essa água saciaria a sua sede para todo sempre. Do seu interior fluiria água viva. Todo esse diálogo que Jesus tem com essa mulher se estende até o verso 27 do capítulo 4. Então, naquele momento em que Jesus está conversando com ela e evangelizando aquela mulher, não demora muito, os discípulos chegam. E os discípulos estranharam que Jesus estivera também falando com ela, assim como ela tinha estranhado lá atrás.
E aí, naquele momento que os discípulos estão chegando, a mulher está saindo. E Jesus, então, resolve ter ali um outro diálogo, agora com seus discípulos. Seus discípulos pediram para que ele comesse a comida que eles tinham trazido. Jesus falou que não queria comer. Eles insistiram para que Jesus comesse a comida, e Jesus, por outro lado, insistiu que ele não queria comer, alegando que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. Era disso que Jesus se alimentava. Ele se alimentava do resultado do trabalho que ele veio fazer, do trabalho que ele veio realizar aqui na terra. Então, naquele momento, Jesus repreendeu os discípulos dizendo: olha, erguei os vossos olhos, como nós lemos aqui no verso 35, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Lembra da mulher? Ela saiu, ela foi impactada pela palavra de Jesus, ela saiu, voltou para a sua cidade, e agora ela estava voltando daquela cidade com muitas pessoas. E Jesus aponta então para os discípulos e diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu quero destacar aqui nessa história rápida que eu estou contando, 3 questões muito importantes para que nós não apenas reflitamos, mas sejamos encorajados a termos a visão que Jesus está tendo deste encontro com a mulher. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que quem não tem visão é cego. Quem não tem visão é cego. Veja o que Jesus está fazendo. Ele resolve entrar numa terra que geralmente os judeus não percorriam. Uma terra que qualquer um de nós, uma região, um bairro, uma rua, que qualquer um de nós desviaria. Lá em São Paulo, por exemplo, frequentemente estou indo para São Paulo, está lá um problema grave, o problema da Cracolândia, né? Então você vê uma rua como aquela, cheia de pessoas em estado de vulnerabilidade, usuários de drogas, pessoas que estão ali nas mais diversas situações possíveis. Você olha uma situação daquela, você não quer passar por ali, você quer passar por um outro caminho. Mas Jesus surpreende toda a história dos judeus resolvendo passar justamente ali no meio. Passar por ali. Jesus estava enxergando coisas que um judeu comum não estava enxergando. E foi justamente dentro daquele território, o território dos samaritanos, que ele ali desenvolve o diálogo com uma mulher. Diz a tradição que um judeu radical, ele fazia a seguinte oração: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como um cachorro, não sou como uma mulher e não sou como um escravo. A mulher, ela era vista de uma maneira discriminada, como uma pessoa de baixíssimo valor, comparado a um escravo que não tinha direito, que era aprisionado pelo seu senhor, e também com um cachorro. Mas Jesus não se importa com essas questões culturais, socioculturais, e estabelece um diálogo com ela. Jesus não está nem um pouco preocupado com o fato dele conversar também com a mulher em público, e ele conversa com aquela mulher. Se nós analisarmos bem, o que Jesus está fazendo aqui, a atitude de Jesus, a conduta de Jesus, foi demasiadamente ousada, do ponto de vista étnico, social, cultural, e por aí vai. Diria até eclesiástico. Imagina você num bar, conversando com alguém, quantas vezes, não quero escandalizar ninguém não, viu, pastor? Mas muitas vezes eu estive em carnavais, pulando carnavais, pregando o evangelho para as pessoas. Porque num carnaval, as pessoas estão bebendo e estão pulando. Como é que você conversa com as pessoas? Você tem que entrar ali e conversar com as pessoas. E elas estão ali atordoadas com muitas coisas. É bebida, é a música muito alta, e você tem que entrar naquele ritmo e conversar com as pessoas e procurar atrair a atenção delas para uma mensagem que você tem para pregar. Isso certamente estaria escandalizando muitos crentes hoje. Como, por exemplo, sentar numa mesa de bar, numa rua aí qualquer, e estabelecer diálogo com aqueles que estão ali alimentando o alcoolismo. Pessoas que estão ali vivendo, não sei quantos já tiveram oportunidade de sentar em mesas de bares para evangelizar pessoas. Ali você vai ouvir tudo quanto é tipo de história. Depressão, problemas familiares, gente que não tem dinheiro para nada e está consumindo o restinho que tem com bebida porque não sabe mais o que fazer da vida. As histórias são as mais variadas.
Como, por exemplo, também assentar-se numa rua e conversar com um morador de rua. Não quero constranger ninguém, mas se você ainda não fez isso, você está perdendo uma grande oportunidade. Você vai encontrar pessoas que saíram de casa por sérios problemas familiares, pessoas em depressão, muitos inclusive crentes, e que para provar que eram crentes, que estavam em comunhão com a igreja, começam a citar versículos, cantar hinos. São situações as mais dramáticas. Uma vez resolvi chamar os jovens da igreja, fomos para uma avenida muito conhecida na nossa cidade, bem tarde da noite, entre 10 horas da noite e 11 horas da noite, o melhor horário para evangelizar prostitutas e travestis nas ruas. E a estratégia foi: vamos comprar flores, rosas, e nós vamos distribuir essas rosas para essas mulheres, para estabelecermos uma ponte para um diálogo. E eu me lembro, nunca me esqueci, de uma mulher que eu entreguei uma rosa, e ela recebeu a rosa, abaixou a cabeça, e eu vi as lágrimas caindo no chão. Enquanto as lágrimas estavam caindo, eu perguntei para ela: por que você está chorando? E ela disse assim: olha, eu nunca ganhei uma rosa na minha vida, e só hoje eu já ganhei duas. Já ganhei duas. Situações como essas poderiam escandalizar qualquer um, mas Jesus não estava nem um pouco preocupado com as opiniões alheias de religiosos que vivem uma fé contemplativa, mas que não é prática. Nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 15, verso 1, que Jesus estava recebendo e comendo com pecadores e publicanos. E os escribas e fariseus, vendo a maneira como Jesus estava recebendo aquela estirpe, começaram a criticá-lo. Por isso ele contou 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas: da ovelha perdida, o homem que sai em busca da ovelha que havia se perdido; da mulher que tem as dracmas e perde as dracmas e passa a procurá-las até encontrar; e também do pai que tinha 2 filhos pródigos. Não era a parábola do filho pródigo, 2 filhos pródigos. Um que sai para perceber o que tinha e havia perdido, e outro que está dentro de casa e não desfruta daquilo que tem e resolve sair de casa quando o outro está chegando. É uma loucura aquela história. Mas Jesus conta essa história justamente para justificar o ministério do Filho de Deus. E aqui nessa passagem vemos exatamente Jesus fazendo isso. Ele entra no território dos samaritanos, conversa com uma mulher e ali estabelece um diálogo com ela. O que Jesus estava vendo ali? Ele não estava vendo apenas uma mulher, ele estava vendo uma multidão vindo ao seu encontro. Então Jesus olha para um indivíduo desvalorizado, correndo o risco de ter a sua reputação questionada, a sua espiritualidade questionada, o seu testemunho questionado, e ele olha para aquela mulher e enxerga o que está além daquela mulher, uma multidão vindo ao seu encontro. Então ele não se preocupa com as questões relacionadas, culturalmente falando, apenas com a vontade de Deus. E a vontade de Deus estabeleceu a sua vinda ao mundo para resgatar aquele que está perdido. Então, naquele momento que os discípulos estão questionando ele, insistindo para que ele comesse, e ele está insistindo por outro lado, que ele não estava querendo comer. Ora, ele estava cansado, ele estava com fome. O cansaço e a fome não desapareceram. Jesus estava apenas demonstrando aos discípulos que haviam coisas mais importantes e mais urgentes que requeriam dele ações imediatas. Só que os discípulos estavam tendo muita dificuldade para entender o que Jesus estava dizendo. Jesus, quando disse para eles: olha, ergam a cabeça, ergam os olhos e vejam os campos, Jesus não estava simplesmente convidando os discípulos a contemplarem um horizonte. Jesus estava desafiando os discípulos a ampliarem a maneira como eles estavam enxergando a vida. Olhar para baixo, o que você enxerga, se não apenas aquilo que está em volta de você? Mas quando você ergue os olhos, você tira a visão daquilo que está em volta de você, das suas necessidades imediatas, e você começa a enxergar questões que estão além daquilo que é passageiro, provisório, periférico. Certamente os discípulos estavam olhando para a comida que eles estavam comendo, e Jesus estava convidando os discípulos a olharem adiante, além das necessidades materiais, passageiras e provisórias que eles estavam preocupados naquele momento. Quem não tem visão é cego. Uma pessoa
desprezível e desprezada pode representar o resultado ou o cumprimento da vontade de Deus através do seu Filho. E muitas vezes nós não temos essa visão. Geralmente nós não observamos aquilo que Deus está observando. Jesus olha para aquela mulher e vê uma multidão vindo ao seu encontro. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus diz, olha, erguei os olhos e vede os campos, o que aconteceu, meus irmãos? Aquela única mulher, impactada pela palavra de Jesus, volta para a sua cidade e prega o evangelho para as pessoas daquela cidade. Isso está claramente posto no texto, quando nós lemos o verso 28, onde diz, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora, olha o que diz o texto, no verso 39 em diante. Diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Verso 42, e diziam à mulher, agora eles, a experiência de Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os samaritanos ouviram o testemunho por parte da mulher, agora atraídos por esse testemunho, eles foram até Jesus, ouviram diretamente de Jesus, e aí eles voltam na mulher e dão o seguinte relatório, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem não tem visão é cego. E se tem algo que nós necessitamos neste momento da história da igreja, é de visão. Olhar o mundo pela ótica divina, não pela ótica humana, do progresso humano, do sucesso humano, das conquistas terrenas, das necessidades imediatas, provisórias e passageiras. Mas olhar o mundo pela ótica e pela visão do nosso Senhor, de Deus. E a minha oração é que Deus nos dê essa visão. Que Deus nos dê essa visão. Meu avô era presbítero de uma igreja no interior do estado de Goiás, pregou o evangelho para minha mãe. Minha mãe, convencido por esse evangelho, recorreu a Cristo, Salvador da sua vida, e convencido que Jesus é o Salvador, pelo testemunho que recebeu do seu pai, pregou o evangelho para mim quando eu era criança. Ela pregou o evangelho a mim. Eu desprezei o evangelho. Resolvi ir para o mundo, me envolvi com malandragens, não tive problemas com promiscuidade sexual, não tive problemas com drogas, mas o meu prazer no mundo era violência. Me envolvi com gangues, num bairro muito perigoso na época, lá na cidade de Goiânia. Aprontei muitas coisas, me meti em brigas muito violentas. Graças ao Senhor, fui tirado daquele caminho. Fui resgatado pelo Senhor em 92. E a palavra que a minha mãe comunicou a mim, o testemunho que ela deu a mim, fez toda a diferença nessa jornada toda, em que eu resolvi me afastar do evangelho. Meus pais, eles se separaram, eu me revoltei e fui para o mundo. Já que eles estão se separando, também vou me separar deles, né? E vou também me separar de Deus. Me revoltei e fui para o mundo. Fiz coisas no mundo das quais até hoje me envergonho de mencionar. Mas a misericórdia de Deus foi muito grande pela minha vida. Me tirou daquele caminho. Me deu uma convicção que até hoje é uma convicção muito forte no meu coração. Muito forte. E agora, o que eu estou fazendo? Estou dando testemunho para os meus filhos. Meu filho menor, agora neste mês de setembro, o Eric, estará fazendo a sua pública profissão de fé. O meu filho mais velho, Joshua, de 17 anos, já foi batizado, já fez a sua pública profissão de fé, e são 2 garotos crentes, tementes a Deus, conhecem a palavra do Senhor, amam o Senhor e dão testemunho disso na vida deles. Na vida deles. Imagina se meu avô tivesse desprezado a minha mãe. Qual seria a história das futuras gerações? Qual será o futuro da sua geração, dos seus filhos, dos seus netos?
e dos filhos dos seus netos. Nós não podemos subestimar um ser humano sequer. A parábola que eu mencionei, no capítulo 15 de Lucas, mostra exatamente esta visão divina sobre a humanidade. O pastor poderia deixar as 99 ovelhas e não se arriscar por causa de uma única ovelha, mas essa não era a visão dele. Ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu até encontrar. Até encontrar. Porque uma ovelha perdida, uma ovelha é como se tivesse um valor superior às 99. O rebanho tem que estar completo. Nós nunca poderíamos desprezar uma pessoa sequer, próxima a nós, que carece de ouvir o Evangelho de Jesus. Assim como Jesus não desprezou, porque a visão que Jesus tinha era a mesma visão que o Pai tinha a respeito dessas coisas. É muito claro que a visão que Jesus tem aqui é de salvação de uma mulher, mas como a salvação dessa mulher vai impactar uma geração inteira. Então, primeira coisa que eu queria destacar aqui é que quem não tem visão é cego. E nós precisamos dessa visão. Poderíamos orar aqui hoje à noite, pedindo a Deus que nos dê visão, nos dê entendimento, discernimento, para enxergarmos que uma pessoa ao nosso lado pode se tornar um Ronaldo Lidório, um pastor Elias, investindo a sua vida na tradução de Bíblias, dedicando-se à evangelização da Índia, junto com a Jo, seus filhos. Uma pessoa pode servir de instrumento nos planos divinos para alcançar milhares de pessoas que nós nem sequer fazemos ideia. Meus irmãos, o Evangelho que me alcançou de Jesus Cristo por parte da minha mãe me permitiu pregar o Evangelho para pessoas que hoje eu não tenho como dimensionar. Só no Peru foram mais de 15 mil Bíblias distribuídas. Imagina o percurso dessas Bíblias distribuídas naquele país. Imagina por onde essas Bíblias já andaram. Em relatórios muito disciplinados e rigorosos, nós contabilizamos mais de 20 mil pessoas evangelizadas pessoalmente ao longo de 11 anos. Você imagina quantas pessoas. Alguém várias vezes já me deram sugestão de publicar um livro contando os testemunhos de tantas coisas impactantes que nós vivenciamos no Peru nesse período todo. Quantas pessoas que publicamente, em lágrimas, professaram o nome de Jesus na frente dos outros, porque ouviram o Evangelho, foram convencidos desse Evangelho e se entregaram a Cristo. Uma pessoa que minha mãe investiu, através da minha vida, outras pessoas ouviram, e essas outras, com certeza, estão espalhadas mundo afora, também pregando o Evangelho. Essa é a dinâmica do reino dos céus. É como uma semente de mostarda, menor das hortaliças, cresce e se torna a maior. Uma semente tão pequenininha e se torna uma das maiores das hortaliças. Assim é o reino de Deus. Uma pessoa, Jesus não desprezou. Se lembra daquela história do Gadareno, ou do Gerazeno, que Jesus atravessa o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e do outro lado, ele prega o Evangelho, liberta aquele Gadareno. Uma vez libertado do poder das trevas, ele entra no barco e volta. Jesus fez toda aquela viagem por causa de uma única pessoa. Nós temos que ter visão, a visão de Deus, a visão que Deus tem a respeito das pessoas que nós convivemos. Não desprezemos uma pessoa sequer. Essa é a nossa responsabilidade. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que nós só andamos na direção da visão que nós temos. Você já se perguntou por que Deus colocou os dois olhos na face? A resposta mais óbvia, mais simples, é para justamente andarmos para frente. Você já tentou, olhando para frente, andar para trás? Ninguém dirige um carro olhando para o retrovisor. Ninguém faz isso. Por quê? Porque isso é muito arriscado. Nós não nos sentimos seguros porque é contrário à visão que nós temos. Nós só andamos na visão que nós temos. E andar na direção que nós vemos é um princípio profundo.
Demonstrado por palavras muito simples. Nós só andamos na direção daquilo que nós vemos. Aquilo que enxergamos se torna a nossa missão. E a missão é o comprometimento em realizar a visão. Nós nos comprometemos por aquilo que nós almejamos, sonhamos, desejamos alcançar. Ninguém vive de sonhos, é necessário compromisso, é necessário empenho pessoal, estabelecer uma ordem de prioridades para investir adequadamente as energias e aproveitar o melhor do seu tempo. Meu filho estará se preparando para a prova do Enem agora no mês de novembro. E ele está lá se dedicando para concluir o ensino médio e ao mesmo tempo se dedicando para fazer a prova do Enem. É um desejo ir para a faculdade, ingressar na faculdade? Sim, esse é um anseio, eu acredito, da maioria dos jovens, de ingressar numa faculdade, de fazer um curso superior, de se especializar profissionalmente para o seu futuro. Só que ninguém vive de sonho, ninguém vive só de visão. É preciso haver o quê? Um comprometimento. Nós só andamos na direção daquilo que nós andamos. E se não houver disciplina, se não houver uma priorização, se nós não soubermos fazer o investimento das nossas energias adequadamente, nós vamos ficar apenas sonhando em entrar numa faculdade, por exemplo. Nós vamos ficar apenas sonhando em ter uma família temente a Deus. Nós vamos ficar apenas sonhando em ver a nossa igreja alegre, servindo a Deus, comprometida com a sua palavra, a palavra do Senhor, se santificando do pecado. Não basta apenas ter ideias, não basta apenas ter visões, não basta apenas ter anseios. É preciso haver um comprometimento, uma responsabilização, uma exposição. É preciso corrermos o risco. Nós só andamos na direção que nós vemos. Se a nossa visão e prioridade é crescer espiritualmente, então é necessário investirmos tudo o que podemos nessa direção e com responsabilidade. Tomar as decisões que precisam ser tomadas contra o pecado e consagrarmos a nossa vida a Deus. Se nós queremos crescer espiritualmente, ter a nossa vida consagrada, santificada ao Senhor, nós temos, meus irmãos, entre aspas, que pagar o preço. A obra da salvação é uma obra exclusivamente divina. E a santificação também é uma obra divina, do Espírito Santo. Contudo, o Espírito Santo, no plano da redenção, tem meios para cumprir ou alcançar o seu objetivo na nossa vida. E a maneira que o Espírito tem, como meio de alcançar o seu objetivo com a nossa vida, é de nos conscientizar de decisões que precisam ser tomadas hoje, de compromissos que precisam ser feitos hoje, de renúncias que precisam ser feitas hoje, de abdicação que precisa ser feita hoje. Não adianta nós ficarmos contemplando, imaginando, sonhando, se nós não nos comprometermos. Assumir a visão de Deus exige compromisso com a sua missão no exercício dos dons que Ele concedeu a cada um de nós. Nós enxergamos um objetivo, nós temos um alvo do ponto de vista missionário, e nós temos que tomar as nossas iniciativas. Eu tenho um anseio muito grande, eu e minha esposa, de nos dedicar integralmente ao trabalho missionário transcultural. Por 2 vezes. A primeira vez, nós, em 99, nos casamos em 98, nosso casamento foi em setembro, para a alegria da minha esposa, foi às 20 horas do dia 26 de setembro de 1998. Eu lembro direitinho da hora, de todos os detalhes. Eu não tenho crise com a minha esposa em relação a isso. E o nosso casamento, ele foi todo ornamentado com coisas do Peru, porque o nosso plano era de nos casar em setembro, dia 26 de setembro de 98, e em fevereiro de 99 nos dirigimos ao Peru. Fizemos projetos, distribuímos projetos, todo aquele processo junto com a igreja local, não seria para uma agência. Aliás, a agência é assessora, auxiliar da igreja local. Não existe agência missionária mais responsável que a igreja local. Terceirizar a responsabilidade da igreja é algo que vem sendo feito, mas a igreja é a principal responsável pela capacitação e pelo envio missionário. Então, nós íamos
pela nossa igreja para o Peru. Nós divulgamos o projeto, tentamos levantar todos os recursos necessários e nós não conseguimos levantar os recursos necessários para irmos para o Peru. Foi um mês para mim dramático, muito triste, fiquei muito frustrado, porque estava tudo preparado para irmos, o local, o projeto que ia ser realizado, quem ia nos receber, estava tudo amarradinho, mas nós não conseguimos sustento. Em 99, ainda no ano de 99, no mês de novembro, recebemos um convite para irmos para os Estados Unidos. Eu até ri da situação, né? Não conseguimos ir para o Peru, nós vamos para os Estados Unidos para investir no trabalho de organização de uma comunidade presbiteriana de brasileiros na cidade de Atlanta? Jamais. E aí uma amiga nossa, lá da Alemanha, mandou todos os recursos que nós precisávamos para compra de bagagens, embaixada, passagens e até um dinheiro para nós termos condições de nos adaptarmos por um tempo lá nos Estados Unidos. E aí, bom, conseguimos os recursos, mas como é que nós vamos fazer agora sem visto? Recém-casados, sem nenhum curso superior, sem nenhum patrimônio no nome. Nós não vamos conseguir esse visto, não. Mas vamos lá, né? O não nós já temos. Fomos à embaixada e conseguimos o visto religioso para mim e para minha esposa. A embaixada, incrivelmente, nos deu o visto religioso naquela condição na qual nós nos encontrávamos. E aí fomos para os Estados Unidos. Foram 2 anos de dedicação a um trabalho que floresceu, cresceu, se fortaleceu. E eu estava dizendo para os pastores, quando nós chegamos ontem, quando eu cheguei ontem de viagem com eles, que foi um dos períodos mais frutíferos que eu vi acontecer na história do nosso ministério. O trabalho com os casais, a organização do Ministério de Música, treinamento de liderança, a igreja se fortaleceu, se uniu como a igreja presbiteriana americana, se tornou uma só igreja, fui ordenado presbítero lá, saí enviado por essa igreja, fomos direto para o Peru e no Brasil nós estabelecemos aqui uma missão junto à igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que era um trabalho que tinha 3 ações, que era o trabalho de trabalhos de curto prazo, capacitação de líderes, através de uma escola física, uma escola online e também um trabalho de curto prazo no Peru. Isso era para ser feito 2 vezes ao ano, semestralmente. E foi assim que nós vivenciamos esse tempo de ministério aqui no Brasil, sustentados pela igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos. E como Deus permitiu que isso acontecesse. Como Deus permitiu que isso acontecesse. Meus irmãos, os desafios são muito grandes. Se nós não contemplarmos aquilo que Deus está contemplando, e se nós não tomarmos iniciativas de rompermos as barreiras, de insistirmos, nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos ir para o Peru, mas conseguimos ir para os Estados Unidos, e como nós ouvimos lá no passado, os Estados Unidos seriam uma ponte para tudo aquilo que Deus estaria fazendo através de nós no Peru. E foi exatamente o que aconteceu. Segunda oportunidade foi para Guatemala. No ano de 2018, nós estávamos preparados para praticamente as coisas de casa, estavam todas organizadas para deixarmos e irmos para Guatemala. A igreja já tinha sido informada, o conselho já tinha aprovado, a PMT tinha enviado a carta para a igreja, indicando o campo que seria a Guatemala. Conversamos com a diretoria da PMT, fomos na Guatemala, ficamos lá 10 dias, conversamos com pessoas de várias nacionalidades, fizemos várias pesquisas a respeito de oportunidade de trabalho, o que nós deveríamos fazer, ouvindo os missionários que trabalham já lá. Conversamos com o presidente de presbitério, foram 10 dias muito intensos. Voltamos entusiasmados, elaboramos um projeto, tudo arrumadinho. Isto foi em 2017. Em 2018, que seria o nosso último ano na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, houve uma transição pastoral e o conselho lá me chamou, o pastor efetivo que estava resolveu sair, e o conselho então me chamou, falou: Erickson, nós precisamos que você nos ajude aqui. Ai, meu Deus. Como as coisas mudam, nós fazemos planos e as coisas mudam. Eu não poderia sair por conta própria, e eu não poderia também virar as costas para a minha igreja, que eu aprendi a amar tanto, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. E aí foi mais um drama, muitas lágrimas, muitos choros, mas Deus nos deu forças, e o conselho me deu todo o apoio, e estou lá agora trabalhando como pastor efetivo da igreja. A igreja voltou a crescer, se estabeleceu, tudo em paz, tudo se fortalecendo. E agora nós estamos com um dilema. 2024 vence o meu mandato com a igreja, o que nós vamos fazer? Vamos permanecer na igreja ou vamos dar um jeito de levar adiante aquilo que sempre foi o nosso anseio, de irmos para um campo transcultural e vivermos integralmente lá? Agora pintou uma dúvida.
porque os meus filhos estão em fase de entrar na faculdade. Em 2025, provavelmente estarão em faculdade. O que fazer? Parar? Não tem como parar. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Mas nós temos que ter visão. Nós temos que contemplar o que Deus quer de nós. Qual é o propósito de Deus para nós? E tomarmos os passos necessários na direção daquilo que estamos enxergando. Se for essa a vontade do Senhor, Ele haverá de abrir as portas. Se não for, Ele fechará as portas. O importante é estarmos onde Deus quer e fazer aquilo que Ele nos chamou para realizar. É preciso dar passos, nos comprometer, nos envolver, tomar decisões, correr riscos. Deus nos chama para erguermos as nossas cabeças e olharmos os campos, porque eles estão brancos para a ceifa. Eu quero terminar destacando uma última questão aqui, olhando para o nosso texto, que são alguns estágios de todo empreendimento. Tudo que pretendemos realizar necessita experimentar etapas de amadurecimento e adequação. Este é um processo inevitável de crescimento, tanto na vida pessoal, como também na vida de uma igreja. Sem entendimento dessas etapas, podemos nos perder em meio ao processo. O primeiro estágio é o estágio da empolgação. Eu tenho o hábito de me reunir com casais de noivos, preparando para o casamento, e eu geralmente falo para os casais de noivos, né? A empolgação é esse momento que a gente fica tão entusiasmado um com o outro, que tudo o que importa é nos casar logo, é ficar juntinho, né? Eu vi o irmão Abraão, né? Fazendo o coraçãozinho ali, lembrei disso, né? Ficar juntinho. Mas eu sempre falo para eles que o que sustenta o casamento não é a euforia desses primeiros momentos. O que sustenta o casamento é compromisso. Porque o tempo passa, a barriga aparece, o dinheiro pode acabar, né? Os hábitos costumam mudar, o tempo nos altera, isso pressiona também o casamento, e o que sustenta casamento é compromisso, não é euforia emocional. Euforia emocional, essa fase da empolgação, é importante, mas não é o que sustenta um casamento. A primeira etapa é da empolgação, a segunda etapa é a da rotina, e a terceira etapa é da consolidação. Empolgação, rotina e consolidação. A empolgação gera ânimo. É por causa da empolgação que nós corremos riscos. Se nós não estivermos empolgados, a gente não corre risco. É ou não é? A gente não corre risco de jeito nenhum. Mas quando nós estamos empolgados, a gente não mede consequências. A gente dá a cara a tapa. Nós nos metemos em muitas situações que sem o ânimo, sem empolgação, jamais enfrentaríamos. A rotina, geralmente, ela gera um processo de seleção, porque a empolgação vai passando e nós vamos começando a perceber que algumas coisas precisam mudar. Nós começamos a fazer algumas seleções de algumas experiências, e a consolidação fornece a estrutura. Então, quando nós ouvimos uma palavra, nos empolgamos, e pelo ânimo nós reagimos. E nesse ritmo nós somos envolvidos por uma rotina, momento adequado para fazer adequações maduras, até que nos sintamos estruturados e firmes pela consolidação daquilo que nós aprendemos. Então nós nos empolgamos, fazemos compromissos. O pastor Jefferson ainda mencionou isso aqui hoje de manhã, dos compromissos que nós fazemos, e eu vi como o pastor foi muito responsável ao alertar os irmãos para não fazerem compromissos que não poderiam depois sustentar. Porque na empolgação, nós podemos fazer compromissos precipitados e depois descobrirmos que nós não temos como manter aquele compromisso. E aí como é que ficam os missionários no campo que estão esperando aqueles recursos, né? Então, na empolgação, nós temos ânimo para reagir. Então a empolgação, ela é importante, ela é necessária. E com o tempo nós vamos fazendo as adequações dentro das rotinas até nos estruturarmos e amadurecermos. Entender qual é a nossa missão. Sob a missão de Deus, temos de explorar bem cada etapa neste processo, mas com muita atenção e também cuidado, com muita responsabilidade em cada uma dessas etapas, pois a empolgação pode nos induzir a ambições carnais, a rotina pode nos induzir a uma acomodação e a estruturação pode nos induzir a um tradicionalismo cego,
a uma ortodoxia fria, ao orgulho institucional e à perda de paixão missionária. Lembra do caso da igreja de Éfeso? Passou por todas essas etapas. Chegou um momento em que ela perdeu o significado de existir. Ela entrou numa rotina e se estruturou numa rotina cega, sem paixão, sem vida, sem amor. E o apelo de Jesus é para que ela se arrependesse e voltasse à prática das primeiras obras. É preciso levar a sério aquilo que o teólogo reformado holandês Gilbertus Volt disse no Sínodo de Dort em 1618, dizendo o seguinte: igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. Sabe por quê? Porque nas rotinas nós podemos perder a visão, nós podemos perder o ânimo, podemos perder a direção. Então, frequentemente, precisamos, pela palavra de Deus, ser corrigidos na direção que o Senhor requer da sua igreja. Não é uma mudança de teologia, não é uma mudança das escrituras, não é uma mudança da eclesiologia, das doutrinas bíblicas, mas é uma mudança da nossa vida constante no alinhamento da palavra de Deus. Nós sempre precisamos ser reformados, sempre precisamos ser renovados, sempre precisamos de um gás novo, sempre precisamos de um ânimo novo, sempre precisamos ser impulsionados e de vez em quando passar por algumas provas para nos lembrar que o único Senhor da nossa vida chama-se Jesus Cristo e não nós mesmos. Fomos chamados a percorrermos o caminho de Cristo. Não podemos parar, desistir, nem desanimar. Temos que perseverar, olhando firmemente para aquilo que Deus quer realizar no mundo através de mim e através de você. Através desta igreja, que tem já feito muito, mas que Deus ainda quer fazer mais. E nós não podemos desanimar, não podemos nos acomodar. Temos que continuar olhando para o mundo com os olhos do Senhor e caminharmos na direção da visão que Ele tem nos dado. Quero terminar fazendo algumas últimas considerações. Percebemos 4 contrastes intencionais que Jesus faz aqui nessa passagem de João capítulo 4. A água do poço com a água viva. O alimento sólido com o alimento espiritual. Os discípulos estavam dizendo: come, Jesus. E ele está dizendo: meu alimento é fazer a vontade do Pai. O campo para a ceifa e a salvação dos gentios. Os samaritanos que estavam vindo, atraídos pelo testemunho de Cristo. Judeus e gentios ali presentes. São contrastes que nós encontramos aqui no Evangelho de João. Jesus chama a atenção dos discípulos para a realidade espiritual e eterna em meio à realidade simplesmente material, física ou aparente, como sendo a mais importante percepção que para a agenda humana. Jesus ensina qual deve ser a prioridade da igreja. Assim como o corpo tem necessidade da água e do alimento, a mulher que estava em busca da água, os discípulos que estavam insistindo em comer ali aquela comida física, o homem tem necessidade da vontade de Deus. E que sua maior felicidade e satisfação é encontrada na realização dela. Jesus estava se alimentando dessa satisfação em realizar a vontade de Deus. Nós verdadeiramente nos satisfazemos, somos alimentados, somos fortalecidos quando nós cumprimos a vontade de Deus para nós, quando nós andamos na direção que o Senhor tem para cada um de nós. É neste momento que nós nos alimentamos verdadeiramente daquilo que Deus requer de cada um de nós. Jesus indica que a necessidade humana da água e do alimento, bem como da colheita, requer urgência, assim como o tempo da pregação do Evangelho. Esta é uma necessidade urgente. Vede os campos, eles já branquejam para a ceifa. Vocês estão preocupados com necessidades provisórias, estão ignorando necessidades eternas. Olhem as pessoas, uma pessoa, um diálogo que Jesus teve, olhem o impacto, veja como as coisas floresceram, como Deus realizou coisas maravilhosas. Olhem para isso. Não percam a visão da eternidade, não percam a visão da sua verdadeira vocação, não perca a noção da sua verdadeira necessidade. Olhe adiante, veja no horizonte Deus fazendo coisas maravilhosas através da sua vida. Para Ele,
a necessidade estava indicando oportunidade. Ela não pode ser negligenciada ou omitida, mas atendida neste que é o momento que nós estamos vivendo neste mundo. Tão conturbado por causa das polarizações políticas, por causa da promiscuidade que cresce nos nossos dias, de ideologias anticristãs que estão tensionando a educação dos nossos filhos, inclusive dos nossos casamentos, de uma confusão generalizada em termos de doutrina nas igrejas evangélicas Brasil afora. Nós carecemos da visão de Deus, que Deus abra os nossos olhos para contemplarmos uma seara que está pronta para ser colhida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos a urgência de pregarmos o Evangelho, de sermos responsáveis naquilo que o Senhor nos chamou de uma maneira tão privilegiada, que é de te servir neste mundo, anunciando o testemunho do teu Filho Jesus Cristo. Derrama sobre todos nós o poder do teu Espírito, nos capacitando na simplicidade das nossas palavras e do nosso conhecimento, a sermos fiéis na comunicação do Evangelho, pois sabemos que a salvação pertence ao Senhor. E é o Senhor quem usa o teu povo, é o Senhor quem, através de cada um que está aqui presente, age poderosamente no coração de todos que ouvem o Evangelho. Que o Senhor use esta igreja, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Jefferson, do pastor Eloy, do pastor Pedro, do pastor Elias, dos presbíteros e diáconos dessa igreja, professores de escola dominical, líderes de ministérios, jovens, crianças, tantos ministérios dessa igreja, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre cada um dos teus filhos neste lugar e dê a cada um deles da tua bênção. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai.